Nesse vídeo eu vou fazer uma análise de um jogo que eu já tenho carinho há muito tempo, um jogo de corrida da Nintendo e que muitos chamam de melhor Mario Kart já feito em toda a história. Essa é a minha análise de Mario Kart Double Dash. Mario Kart Double Dash é muito conhecido por ser o maior e melhor Mario Kart de todos os tempos. Hoje provavelmente esse lugar foi tomado por Mario Kart World, mas no meu coração ele continua sendo o melhor Mario Kart que já foi feito em todos os tempos. Ele funciona de uma forma bem diferente dos outros Mario Kart. Você e mais um corredor entram em um carro só. O jogador que está atrás ele lança os itens e o jogador que está na frente ele dirige o carro. A qualquer momento na corrida eles podem trocar de lugar e a pessoa que está na frente pode jogar o item e a pessoa que está atrás pode trocar de lugar e jogar o item também. Então os dois podem jogar os itens e cada um tem um item especial. Então é uma mecânica totalmente diferente que nunca foi experimentada no Mario Kart antes do Double Dash e que eu acho que nunca foi feita depois em qualquer outro Mario Kart. Esse é o único Mario Kart que a gente tem dois jogadores em um carro só. Então tem muitas mecânicas que tem que ser aplicadas para poder ter uma jogabilidade melhor. Eu joguei de uma forma muito específica de uma coisa que eu mesmo montei. Então eu vou mostrar para vocês toda a minha montagem para poder vencer as copas no Mario Kart Double Dash. Beleza, a minha configuração principal vai ser Luigi na frente e Bowser atrás. Pode mudar a qualquer momento? Pode. Mas eu vou usar o carro principal do Bowser, e porque ele vai dar 5 estrelas para cada um dos personagens. Uma coisa importante, toda vez que você troca o personagem de lugar, ele acaba alterando a velocidade do veículo. Ou seja, se o personagem ele tem muita velocidade, ele troca de lugar com o Bowser, que tem muito peso e faz o carro ser um pouco mais lento, automaticamente o seu carro vai ficar um pouco mais lento. Não é tão perceptível assim, mas faz uma diferença para quem está jogando. Então você tem que fazer o cálculo certo, no momento certo, para trocar os personagens na hora certa. Vamos lá, deixa eu explicar como é que funciona esse circuito. Luigi Circuit, ele é um circuito muito redondo, ele tem várias curvas abertas muito grandes e ele passa pela mesma pista. Ou seja, quando você corre, você vai e volta pela mesma pista. Tudo bem, eu não consigo fazer o boost nessa hora, então o boost é bem complicado de fazer, que você tem que apertar exatamente no 1. Então você vê que a pista é uma só e você vai e volta nessa pista. Tem curvas longas e é muita coisa para fazer. Um obstáculo que não vai te atrapalhar tanto, mas se você pegar o atalho te atrapalha. Então vai depender da sua jogabilidade, do que você consegue fazer para fazer o Luigi Circuit ser um circuito um pouco mais tranquilo. Ai, que droga, não. Não, eu tô sendo atacado infinitamente. E nessa corrida, infelizmente, a gente chegou no 4º lugar, porque eu cometi um erro muito grave, que eu vou explicar agora qual foi. Pistas como Luigi Circuit é muito arriscado você usar um personagem leve para poder dirigir, porque você percebe, são muitas curvas, são muitas coisas para você prestar atenção. Então se você usar um personagem pesado, o seu kart vai ter muito mais movimento, você vai ter muito mais controle do que você está fazendo do que com um personagem leve. Uma vantagem desse carro do Bowser é, ele não tem tanto deslize. Uma coisa que alguns carros do Mario Kart Double Dash tem um deslize gigante. Nesse caso o do Bowser não tem deslize quase algum. Contanto que você use o Bowser, ele basicamente não vai ter nenhum slide atrás do carro. Então por enquanto eu mantive ele e não pretendia mudar em momento algum essa minha configuração. Nessa pista eu precisava de muito balanceamento, então eu precisava de velocidade para não ser ultrapassado por outros corredores nessa pista muito curta que é a do Baby Mario, que ela só é uma volta, é basicamente um zero, que ela tem 7 voltas e ela é muito apertada, curvas muito apertadas mesmo. Precisava de controle, mas também precisava de velocidade, então durante basicamente toda a corrida eu fiquei fazendo essa troca de personagem para poder pegar velocidade e Bowser, no caso peso. Então eu fiquei fazendo essa troca contínua para poder não sofrer nenhuma desvantagem, contanto que deu certo. Ai, por favor, um casco. Ai, um casco. Yes. Eu esqueci de gravar a pista da Princesa Peach, da Praia da Peach, mas ela é uma pista bem longa e tem várias curvas abertas. Então eu consegui chegar em primeiro lugar, mas com muito sufoco, porque eu fui inventar de jogar com o Luigi, o carro ficou muito leve, joguei mal, mas consegui. Dry Desert, ou seja, o deserto dos Dry.
eu tenho um pequeno preconceito com essa pista por alguns motivos. Primeiro, muitas curvas, ela tem muitas curvas fechadas e eu não tenho essa capacidade de controle desses personagens. Eu precisava de velocidade ao mesmo tempo que eu precisava de controle, então eu não podia trocar pro Bowser por muito tempo para não perder toda essa velocidade. Tá, segundo, tem um redemoinho no meio dela e ela puxa você e acaba com a tua gameplay. Então ela me ferrou bastante, mas os outros jogadores também se ferraram também. Os outros bots também se ferraram também. Então eu fiquei até que razoável. E terceiro, tem moinhos, montanhas. Tem essas coisas aí que eu não sei o que são, que acabam com toda a jogabilidade. Ela acaba com toda a sua velocidade. Você tem que ficar mirando para não cair fora da pista. É horroroso. Então nessa eu joguei muito arriscado. Eu fiquei com o Luigi toda a corrida. Eu precisava de controle. Era melhor eu ter jogado com o Bowser, mas eu joguei com o Luigi a corrida toda. Eu não sei como eu fiz isso, mas deu certo, contanto que vocês vão ver agora que eu terminei a corrida com uma vantagem gigante dos outros jogadores. O Luigi ele conseguiu pegar uma velocidade gigante e a gente terminou a corrida com bastante facilidade. E terminamos a primeira Copa, a Copa Cogumelo, com a taça de ouro na mão, nos 100 cilindradas. Aqui eu pensei em mudar as configurações e fiz. Eu continuei com o mesmo carro, mas mudei pro Donkey Kong. 2 personagens pesados fazem o controle do carro ser muito maior. Então, eu fiz uma primeira tentativa com a minha configuração antiga e foi um inferno. E aí eu mudei para essa configuração, Donkey Kong e Bowser. Qualquer um dos dois que está dirigindo é melhor, mas seria muito melhor se Donkey Kong estivesse dirigindo, porque ele tem 5 estrelas de velocidade. Nesse caso, eu precisava que o carro tivesse muito controle, porque as pistas começaram a dificultar. Em vez de só ter curvas e coisas acontecendo minimamente, tinham muitos obstáculos na pista, e velocidade não ia adiantar de nada se eu não conseguisse controlar o carro de uma forma que eu conseguisse desviar desses obstáculos. Então na primeira tentativa com o Luigi, eu cheguei em 5º lugar em todas as corridas. E aí eu troquei a configuração. Eu fui, procurei e consegui achar Donkey Kong e Bowser com uma melhor configuração para Flower Cup. E a Flower Cup foi totalmente concluída com Donkey Kong e o Bowser. Tô chegando, eu vou ganhar em primeiro lugar. Com Donkey Kong e Bowser ainda fiz style. Ai, Mario Circuit, eu gosto muito dessa pista, mas pra nossa gameplay não vai ser muito boa, por um motivo. Ela tem muitos obstáculos. O bom é que a gente trocou para essa configuração do Donkey Kong e do Bowser, que tem muito mais controle dos carros. Mas tem um problema, a configuração de Yoshi e Birdo, por mais que não seja boa, ela vai dar muita velocidade para esses dois corredores e a gente vai ficar muito para trás em vários momentos. Mas a gente vai conseguir, a gente vai tentar e vai dar tudo certo. Então ela tem muitos obstáculos e os principais mais complicados são essas plantas piranhas que ficam mordendo os jogadores durante o negócio. Então é bem complicado, tirando os morrinhos, que os morrinhos são muito chatos e tem uns Goombas ainda. Então tipo, é muito chato, tem muito obstáculo e é bem complicadinho. Vai, não, estão colados com a gente, estão colados. Não tanto, agora eles caíram na minha bagulha. Agora tá, tudo bem, tranquilo, tô feliz. Yes, vambora. Vai Donkey Kong. E assim a gente completava a Mario Circuit, uma pista muito complicada. E aí a gente entrava no maior problema de toda essa Copa, a Daisy Cruise Circuit. Ok, aqui estamos nela. Essa pista é muito complicada. Por quê? Muitas curvas fechadas, muita coisa para desviar e a gente tem que ter muito controle de carro. Em compensação, nós temos 2 inimigos que vão aferrar muito com a gente, que é o Yoshi e a Birdo. Eles são muito rápidos, então a gente tem que tentar chegar no pé deles ao máximo para poder ultrapassar eles. Então eu fiquei o tempo todo jogando com o Bowser e ficando em segundo lugar, pelo menos tentando ficar em segundo lugar para poder manter atrás do Yoshi e da Birdo. Até o momento da terceira volta, que foi aí que eu fiz a troca do século, Bowser para Donkey Kong. Eu perdi todo o controle do kart, mas eu mantive a velocidade lá em cima para poder continuar com a minha distância da Birdo e do Wario e do Waluigi, que começaram a jogar muito bem do nada, não sei porquê.
Então eu peguei o Donkey Kong e tive que desviar de umas coisas muito complicadas por um momento que eu entrei em colapso. Eu bati basicamente tudo que dava. Então eu perdi todo o controle do kart, mas em compensação eu peguei uma distância do Yoshi da vida que me fez ganhar o jogo de uma forma inimaginável. Então a gente tava aí com Donkey Kong na última volta. Chola mães, Yoshi Birdo, vocês foram humilhados na pista que eu sou mais horroroso. Ok, admito, não esperava que essa pista fosse a pista que eu ia ficar com mais desespero. Essa pista também é complicada, mas eu não tava com medo dela. Não tava com medo dela, nem um pouquinho de medo, porque eu tinha muito controle de kart. Mas eu me enganei. Eu achei que a pior era a Daisy Circuit e eu meio que fui muito pior nessa. Vocês vão ver o que aconteceu. O circuito do Aluigi tinha uma coisa que eu não esperava e não tinha pensado, que era os morros, as subidas, as rampas. Toda vez que a gente subia numa rampa e caía, o Bowser e o Donkey Kong pesavam o carro e acabavam com toda a velocidade. E quando a gente caía no chão, a gente perdia muito do movimento. Eu precisava dar um jeito de vencer aquela corrida, mesmo com uma desvantagem tão grande quanto essa dos morros. Não. Não tinha muito o que eu fazer. Todas eu consegui uma posição muito boa, nessa eu fiquei em terceiro. Não tenha sido ruim, mas eu quase fiquei fora do pódio. Mas por poucos pontos, 2 pontinhos só, eu consegui a Taça Flower Cup. Hoje é outro dia. Por muitas tentativas, eu não consegui passar a Star Cup ontem. E eu dormi. Eu simplesmente peguei o controle, joguei longe e dormi. Então hoje de manhã é o dia de uma nova tentativa para passar da Star Cup. Para isso eu usei a seguinte configuração. Eu mantive a configuração original, mas eu troquei o carro. Eu já fiz vários testes, pra falar a verdade. Eu fui tentar Donkey Kong Bowser Jr., mas estava dando uma aceleração horrorosa. Então eu fui para o classicão. Tentei o Wario e Bowser também, mas aí também não ia mudar basicamente nada. Então eu continuei com Donkey Kong e Bowser, só troquei pro carro do Wario, porque o carro do Wario ele tem mais velocidade. Ele perde o controle, mas ele tem uma aceleração muito maior do que a do carro do Bowser. Então é melhor a gente ter aceleração e perder o controle. E aqui vamos nós. Essa pista ela demanda muito controle, mas é a única pista dessa Copa que realmente precisa de controle muito específico. Então eu continuei com esse carro e botei o Bowser para ter um controle um pouco maior. Por mais que não seja muita coisa, vai ter um controle do carro muito maior. É uma pista com várias curvas e também tem bastante de lugar para deslizar. Então ela é bem complicadinha. Não é tão longa quanto a gente acha que é. Ela só tem impressão de longa, mas ela é bem complicadinha de a gente jogar com Donkey Kong e Bowser, por mais que o Donkey Kong ele tenha aceleração e o Bowser consiga controlar bastante. Vambora, estamos chegando, vambora. Vai. Não. Aí. Ai, mais uma pista que a gente vai precisar de bastante controle, mas de muita velocidade. Então eu jogava intercalando entre Donkey Kong e Bowser. Essa coisa bem arriscada, mas era o que dava pra fazer. Porque a gente precisava que em retas o Donkey Kong dirigisse e quando fosse fazer uma curva o Bowser dirigisse para ter um controle maior de se vier algum carro ou não. Meu Deus, que batida horrorosa que eu fiz ali. Mas nas retas geralmente o Donkey Kong dirigia. Nas curvas, se eu não fosse usar o item, eu trocava pro Bowser. E assim eu jogava durante a corrida toda. Vambora, o Yoshi tá colado, vai. Ai, o caminhão. Ai, outro caminhão. Ai, bomba. Ai. Agora foi. Ufa. Essa aqui vai ser uma confusão, porque eu preciso de muito controle. Então eu joguei com o Bowser a corrida toda. E eu acho que foi um erro, mas deu pra fazer algumas coisinhas também, por enquanto.
porque ela tem muitas curvas, ela imita o formato de um Yoshi, então ela tem curvas para todo lado. O Yoshi é muito redondo, então são curvas fechadas, são curvas abertas, tem umas partes ali que a gente tem que ficar analisando se vai fazer a curva mesmo ou vai seguir reto. Então tipo, ela é muito complicada. Por exemplo, nessa parte aí, ele faz basicamente sei lá, a partezinha de trás do Yoshi. E aí eu não fiz as curvas, eu segui reto pelos cantinhos para poder pegar uma vantagem. Então eram curvas muito fechadas que eu precisava de muito controle, então eu usei o Bowser a corrida toda. Nesse final foi tranquilo, a gente conseguiu passar, não tinha nem como a Birdo e o Yoshi alcançarem a gente. Mas agora chegou a hora da pista final. Passando muito sufoco. Minhas mãos estavam suando. E tá chegando na reta final. Yes, vambora! E conseguimos aqui nessa Taça da Estrela, a gente conseguiu a taça final para poder completar a nossa famosíssima estante de troféus do Mario Kart Double Dash. Vambora! A gente realmente conseguiu finalizar as 3 copas de Mario Kart Double Dash em primeiro lugar, com a taça ouro de cada copa, taça cogumelo, taça flor de fogo e taça da estrela. Todas a gente tem nas nossas mãos, nas 100 cilindradas, ouro. Perfeito, ó. Mamma mia. Esse jogo é muito bom. Com todas as mecânicas que eu apresentei nesse vídeo, muito divertidas, muito legal você trabalhar cada uma delas em cada copa e cada pista, e você planejar o que vai fazer nessa copa, é muito legal. Então, eu recomendo, se você tiver a oportunidade, jogue esse jogo, porque ele é muito divertido mesmo. E realmente não é à toa que dizem que é o melhor Mario Kart já feito, porque ele realmente, na minha opinião, é o melhor Mario Kart já feito de todos os tempos. Pra mim, ele é muito bom. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada no canal que tá rolando aí o tempo todo. E esse vídeo, esse é um dos vídeos que eu faço de várias coisas, jogando e fazendo várias coisas. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo para cá pro canal. Então, se inscreve, vamos aproveitar esse fim de ano aí, esse começo de ano aí, para poder começar o ano chegando nos 200 inscritos, beleza? É isso aí, viu? Falou! Fui!